Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E hoje vou falar de um assunto que devia ter falado em outubro, porque era o mês dele. Já devia ter falado antes, mas como vocês devem saber, é um assunto delicado e não é assim tão fácil de falar, tão fácil de explicar, porque quando a gente falamos, acabamos por ir buscar as coisas que nós temos aqui que queremos um pouco esconder. Mas que não é para esconder, é para alertar outras pessoas. Eu vou tentar falar um pouco de tudo, não vai ser só num vídeo, vou ter que falar em vários vídeos, se calhar 2 a 3 vídeos, para ele não ser tão longo e para tentar explicar o máximo de tudo. Como é que tudo começou, quais foram os meus sintomas, o que é que eu senti, quais foram as minhas operações, tudo. Eu vou-vos contar tudo desde o início. Por isso, se vocês gostam deste tipo de vídeo, fiquem aí sentados, vão buscar pipocas, porque vão assistir a um vídeo que é mais um filme. E vai ser longo, e como eu disse, não vou fazer só um vídeo, vai ter que ser dividido em vários vídeos. Eu gostava de ter filmado em outubro, mas não deu, porque entretanto fiquei doente, por isso vou começar a filmar agora e explicar-vos um pouco tudo como é que começou. Se gostam deste tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, para eu saber que vocês gostam, inscrever-se para quem não é inscrito e quem está a chegar novo. Não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos, com os vossos familiares, com quem vocês gostarem mais de compartilhar, mas compartilhem, porque este tipo de informação é necessário, e quando tudo corre bem também é necessário chegar às pessoas e saberem mais ou menos, para terem cuidado com alguns sintomas que o próprio corpo dá antes de acontecer. É assim, quem me conhece sabe que eu passei por um câncer, um cancro de mama. O meu primeiro sintoma não começou na idade que me apareceu, tudo começou aos 26 anos. Aos 26 anos eu tive o meu filho. Entretanto, eu não sei porquê, já sentia que ia ter este problema, não sei porquê. Eu tinha um livro de mesinha cabeceira, pequenino, branco, que eu já não tenho, não sei onde é que eu meti, porque entretanto tinha na casa da minha mãe, saí da casa da minha mãe, e depois não sei onde é que eu coloquei. Mas tinha esse livro em que falava sobre o cancro de mama. Entretanto, também tinha a minha mãe que teve problemas, tinha caroços no peito, já há muitos anos, já não me lembro se era no peito direito, se era no peito esquerdo, mas já há muitos anos, e era seguido, antigamente não havia o IPO, mas era seguido na Cruz Vermelha de Portugal e fazia todos os anos mamografias. Mas não evoluiu para nada em relação à minha mãe. Entretanto, na minha família já havia a minha irmã que em 2012 teve um cancro de mama também, mas um cancro de mama invasivo em que tirou vários gânglios do braço, e depois também descobri que tinha tido uma tia materna, irmã da minha mãe, que também tinha tido um cancro de mama do lado esquerdo. Ou seja, tudo isso eu vim descobrir depois, mais tarde. Mas agora, começando a história. No ano em que tinha 26 anos, tive o meu filho e dei-lhe peito até aos 5 meses dele. Entretanto, como vocês sabem, a gente começa a trabalhar, começamos a secar, o peito acaba por secar, porque o peito vai dando mais leite conforme o tempo que a gente for dando o leite, não é? Eu tinha que trabalhar, muitas vezes tirava o leite para lhe dar, mas não era o suficiente, e muitas vezes chegava à noite e tinha o peito cheio com leite. Entretanto, tudo se passou. Passado uns meses de já ter o meu filho já tinha 1 ano e pouco, eu constantemente fazia a tocagem para ver se tinha algum caroço, alguma coisa, e na altura eu senti líquido a sair do bico do peito.
falei com o enfermeiro do meu trabalho, e o enfermeiro do meu trabalho achou aquilo estranho, porque o meu filho já tinha 1 ano e pouco, então achou estranho e disse que era melhor ir ao médico, saber o que é que se passava em relação a esse peito. Entretanto, eu comecei a fazer aqueles toques, e naqueles toques eu senti que havia ali uns carocitos no peito. Fui à minha médica de família, na altura eu morava em Santo António dos Cavaleiros, fui a uma médica de família, e era uma médica de família, expliquei-lhe a ela que sentia que tinha caroços no peito, que não sabia o que era. Sabem quando as médicas acham que nós estamos ali a brincar com elas, porque temos 26 anos e acham que com 26 anos não acontece nada. Então eu tanto insisti com ela que havia ali qualquer coisa, a médica mandou-me, não podia mandar fazer uma mamografia devido à idade, mas que me ia fazer uma ecografia. Eu fui fazer a ecografia e na ecografia acabou por saber que eu tinha nódulos no peito, tanto no peito esquerdo como no peito direito. Esses nódulos, e tinha muitos quistos, ela dizia que eu tinha imensos quistos. Vim com os resultados, não é? Para a médica também viu que tinha nódulos no peito, tinha quistos, mas a minha vida não me atrapalhava, era seguida todos os anos, não é? Mas a minha vida não atrapalhava, então eu todos os anos ia para a médica me fazia ecografias, e a minha vida ia seguindo, porque nada evoluiu aos 26 anos, não havia nenhum problema, só tinha aqueles quistos e aqueles nódulos. E sabem que antigamente, se calhar se tivesse um seguro e se tivesse ido pelo privado, eles tinham feito a operação, tinham tirado os nódulos. Mas como estava a ser seguida no público, a única coisa que eles me disseram viesse todos os anos fazer os exames para ver se estava tudo ok. Tudo estava bem, continuei a minha vida. Entretanto, aos 40 anos, 41, vim para a Suíça, e na Suíça, no ano de 2012, vim para aqui para a Suíça, nos finais de 2012. Entretanto, o meu marido veio em maio de 2012, em julho também começou com um problema, e o problema que ele tinha em julho era tipo uma ferida no peito, e que a gente pensava que fosse, como ele esteve aqui sozinho e como ele se punha a ver televisão para adormecer, que ele tivesse adormecido, e o cigarro, como ele fuma, que o cigarro tivesse queimado. Andava a pôr cremes ali naquilo, aquilo não passava, desde 2012. Tudo, a nossa vida, entretanto, a minha sogra em 2012 teve um cancro quando nós viemos, a minha bisavó teve um cancro também nesse ano. Entretanto, a minha avó também em 2012, a minha sogra em 2012, quando nós viemos para aqui para a Suíça, estava com cancro na garganta, ao mesmo tempo da mãe. Então a nossa vida estava assim um pouco complicada com a nossa vinda para aqui, ao mesmo tempo com aqueles problemas em Portugal. Então, como vocês imaginem o que é estar fora de Portugal, não é? Num país estrangeiro, a tentar se adaptar, a tentar adaptar-se às crianças, e ao mesmo tempo com os problemas que estávamos a ter em Portugal. Mas a nossa vida continuou. O meu marido com aquele problema no peito, mas não sabíamos o que era, e ele ia pondo cremes e foi à farmácia, entretanto até meteu uma pomada mais forte e tudo isso, e aquilo não passava. Aquilo continuou. Em 2015, não, 2014, foi 2014, o meu marido estava com aquele problema e disse, olha, continuava há 2 anos que estava com aquele problema, há 2 anos, vou ao médico ver o que é isto, mas como o trabalho dele é de jardinagem, as firmas aqui em jardinagem fecham nos finais de dezembro e depois só abrem em janeiro, lá para a segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro. O que é que ele fez? Disse, vou ao médico em janeiro e vou ver o que é que está aqui a acontecer. Entretanto, nós viemos para a Suíça, não é? E como vocês sabem, quem não sabe, fica a saber, como o nosso corpo tem que se adaptar, nós acabamos por emagrecer. Eu agora já estou mais forte,
mas durante o tempo em que eu estive, 2013, eu acabei, 2013 e 2014, acabei por emagrecer muito. E em 2014 estava mesmo muito magra. Emagreci muito, cerca de uns 10 quilos ou 15 quilos. Mas como o meu marido também emagreceu quando veio para aqui para a Suíça, os meus também emagreceram. E como eu sabia que as pessoas acabavam por emagrecer devido à diferença de temperatura, à diferença de costumes, à diferença de comer, então tudo é diferente. Então a gente o corpo acaba por reagir, e foi aquilo que aconteceu. O meu corpo reagiu, eu emagreci, mas não achava nada estranho. A única coisa que eu sentia em outubro, fui de férias em 2014, fui de férias em Portugal e sentia muito mais cansada. Eu fazia qualquer coisa, sentia muito cansada. E a única coisa que eu sentia também era o peito, porque eu, durante os 2 anos que estive aqui na Suíça, voltando um pouco atrás, durante os 2 anos que eu estive aqui na Suíça, eu não fui ao médico, porque eu queria me estabilizar, queria ver como é que as coisas funcionavam, ainda não sabia falar bem o francês, então só mais tarde. Vamos lá falar mais um bocadinho. Eu estou a gravar agora aqui dentro de casa, porque já é outro dia. Ontem já não pude gravar mais porque estava a fazer aquele tempo para ir trabalhar. Ontem fui fazer um horário diferente, fui trabalhar da 1h30 até às 9 horas da noite, porque havia um jantar a preparar para os residentes e com as famílias, que nós fazemos sempre no início de novembro, que lhes chamam o Super Chasse. Não sei se vocês conhecem, mas como tive que preparar isso, tive aí mais os meus colegas que estive a ajudar na cozinha, então tive que entrar à 1h30 e já não deu para gravar. Ontem fazia calor, hoje já faz muito, muito frio, porque já estão para haver neve para as montanhas. Por isso, eu hoje vou gravar aqui dentro, peço imensa desculpa, mas vou ter que gravar agora o resto do vídeo aqui dentro, e já sabem que vamos ter que dividir em vários vídeos. Eu acabei o vídeo lá fora a dizer em relação a estar 2 anos sem ir ao médico, que é normal, não é? Nós temos que nos habituar, as assurranças aqui são caras, então na altura eu tinha uma franchising de 2.500, ir ao médico ter que pagar a franchising até 2.500 era complicado. Mas tirando isso tudo à parte, vou falar o que é que aconteceu. Em 2014, em outubro, quando fui a Portugal, já estou um bocadinho melhor, já consigo falar mais alto. Em outubro, quando fui a Portugal, achei que estava muito cansada, mas o que eu mais me admirei foi quando eu vim para a Suíça. Ou seja, eu tive 2 semanas em Portugal, de férias, e na altura, em 2014, e na altura vim para a Suíça, depois de estar 2 semanas de férias em Portugal. A gente vem para a Suíça, não é? Ou para outro país estrangeiro, onde a gente mora, e vem mais descansada. O que eu estranhei foi estar muito cansada. Eu fazia qualquer coisa e ficava muito cansada. E comecei a estranhar porque o meu peito começou, o cancro foi do lado esquerdo, e o peito começou a ficar muito rijo. O meu marido não me podia tocar, eu usava o sutiã e sentia o peito, parecia uma pedra. E sentia muita comichão e muito quente o peito. Atenção, eu sentia muito quente e muita comichão, parecia que tinha a pele muito seca. Era um dos sintomas que eu tinha. E era a magreza. Eram os 3 primeiros sintomas que eu tive em relação a isso. Depois, entretanto, em janeiro, deu-se o mês de janeiro, eu sabia que havia ali qualquer coisa, mas sabem, a gente vai adiando, porque eu sei que há um mal, mas não, é assim, a gente sabe que há mal, não é? Mas não queremos aceitar que há ali qualquer coisa que pode ser perigoso. Então fui deixando de andar. Fui mesmo deixando de andar. Entretanto, em janeiro, o meu marido vai ao médico
e quando vai ao médico, o médico descobriu-lhe que ele tinha um cancro na pele. O problema da ferida era um cancro na pele. Então, conforme lhe diz que tem um cancro na pele, ele faz aqueles exames e depois diz que vai ter que fazer uma operação em março para tirar o cancro que tem na pele e que pode já ter raízes. Então, imaginem, eu pensar que estou doente. O meu marido, em 2012, foi aquilo que aconteceu com a minha irmã e com a minha sogra e com a minha bisavó. E depois a seguir, que não é minha bisavó, era bisavó do meu marido, mas era como fosse minha. E depois aconteceu, eu sabia que também estava doente, mas aconteceu isto ao meu marido. Entretanto, em janeiro, quando ele veio ao médico, como nós tínhamos a mesma médica e temos o mesmo médico de família, mas tínhamos uma médica de família, ele falou com a médica de família e explicou a minha situação, que era melhor ir ao médico ver o que é que se passava em relação ao meu peito, porque ele não podia tocar no meu peito, o meu peito estava muito duro, podia estar ali algum problema. A médica manda-me lá ir, em janeiro. Eu fui, nos finais de janeiro, fui à médica. Entretanto, também, no dia 1 de janeiro, não, nos finais de janeiro fui à médica. A médica, eu não tinha ginecologista aqui na Suíça. A médica aconselhou-me uma ginecologista ali em Lausanne. Eu fui à ginecologista no início de fevereiro. Ela manda-me logo passado 2 dias, ela começa-me a ver o peito. Eu começo a contar toda a minha situação desde os 26 anos, que andava a ser seguida, até vir para a Suíça, que há 2 anos que não era seguida, porque ia de férias, mas não ia para a zona onde eu morava, então não era seguida por aquela médica. Depois, entretanto, ela manda-me ir fazer uma mamografia, porque eu tinha 43 anos, manda-me fazer mamografia também em Lausanne, e conforme me manda fazer a mamografia, no dia, eu lembro perfeitamente que a ginecologista para onde a minha médica me mandou, porque era urgente, então a consulta foi rápido, e conforme a ginecologista me vê o peito, manda-me fazer a mamografia. No dia 2, logo, eles telefonaram logo diretamente para a clínica, que era uma coisa urgente e que teria que fazer a mamografia urgente. Entretanto, no dia 2 de fevereiro de 2015, isto já em 2015, em fevereiro de 2015 vou fazer a mamografia e a ecografia, e conforme estou a fazer a mamografia e a ecografia, a médica, já não saí de lá enquanto não fiz uma biópsia. Fiz a primeira biópsia, logo, no próprio dia que fiz a mamografia e a ecografia, fiz logo uma biópsia, e eles disseram-me que iam me dar o resultado na quarta-feira. Ou seja, eu fiz a mamografia e a ecografia na segunda, dia 2 de fevereiro de 2015, e eles davam-me o resultado logo na quarta-feira de 2015. Mas na terça-feira teria que ir fazer também, ela disse-me a mim que eu teria que ir fazer uma ressonância magnética na terça-feira com contraste para dar melhor o resultado com a biópsia. E foi o que eu fui fazer. Na segunda tive essa consulta, na terça-feira dirigi-me lá ao mesmo sítio para fazer a ressonância magnética. E na quarta-feira, não fui eu que recebi, eu estava com o meu marido, mas na quarta-feira o médica telefona para o meu marido e diz que eu tenho cancro. Quando a médica diz que eu tenho cancro, a gente não... É assim, eu sabendo que o meu marido também o tinha, eu não pensei em mim. Eu pensei no meu marido, pensei nos meus filhos. Na altura não pensei em mim. Acho que nós pensamos mais nos outros e naquilo que os outros podem sofrer do que em nós. Foi aquilo que eu senti. Entretanto, não sabia se eu tinha que fazer químio nem físio, não sabia se tinha que fazer químio nem rádio.
porque não sabia que tipo de cancro é que eu tinha. Peço imensa desculpa, mas tive que desligar o vídeo para me recompor um pouco, porque já não dava para continuar o vídeo. Como eu estava a dizer, na altura a gente não pensa muito, eu não pensei muito em mim, pensei mais nos meus filhos, porque os meus 2 filhos não são do meu marido, não é? E eu não tenho pais com quem que, se me acontecesse algo, com quem que eles iam ficar. Era isso que me preocupava mais. Entretanto, na altura a médica diz-me isso e que na sexta-feira teria que fazer uma biópsia mais profunda para saber que tipo de cancro é que eu tinha, porque na altura não se sabia qual era o tipo de cancro, porque só sabia que era cancro. A médica, eu virei para a médica, mas é assim, é cancro maligno ou é benigno? Como os nossos pais nos... é aquilo que eu já estou a ouvir dos nossos pais. E a médica disse-me, não Sofia, há tumores benignos e há tumores malignos, mas cancro, a palavra cancro é sempre maligno, nunca há cancros benignos. Então a gente começa, a nossa cabeça começa a trabalhar tudo e mais alguma coisa. Eu trabalhando com o problema que o meu marido também tinha, porque não sabia como é que se ia passar, e comigo. Sexta-feira faço a biópsia, entretanto, aquilo tudo passa-se muito depressa, porque recebo a biópsia na faço a biópsia na sexta-feira, na semana a seguir começam-me a mandar logo para o CHUV, para a oncologia, para ser tratada no CHUV, em que me mandam fazer mais exames, em que me mandaram fazer um exame nuclear também, para saber como é que eu estava, se tinha se espalhado pelo corpo, aquelas coisas todas. Então, no final, o que eles me disseram é que o cancro que eu tinha era um milagre. Era um cancro muito grande, de 9 centímetros, mas eles não achavam, é assim, ainda não tinha passado para o resto do corpo, mas não sabiam como é que estava o braço e o resto se já estava a passar. Eles disseram-me na altura que era um cancro in situ, ou seja, era um pré-cancro, não é? Para aquilo que eles dizem, que é um pré-cancro, em que está tudo no peito. Quando eu vou ao médico, eu ouço falar tanto em cancros de Portugal, em que as pessoas fazem químios para depois o tumor diminuir para depois fazerem a operação. Entretanto, aqui vou às consultas, nas consultas, é assim, os médicos, eu não sei em Portugal, mas os médicos aqui são... Eu tive azar, eu achei a minha médica muito fria. Não aquele calor que deviam nos dar, não me disseram que alimentação é que eu havia de ter, não me falaram sobre isso. A única coisa que me mandaram foi ir falar também com o psicólogo, com o meu marido, porque muitas vezes o cancro faz com que, e imagino, o cancro do peito, porque tem a ver com a nossa relação também sexual, não é? E faz com que haja separações, acontece muito, então mandam-nos a falar com o psicólogo. Durante o mês de fevereiro e até à minha operação, andei sempre a falar com psicólogos, com o meu marido, sempre juntos os dois. Entretanto, também fui. Eles sabiam que o meu marido na altura também estava com cancro, também ia ser operado, mas não sabíamos como é que ia ser. Com 3 filhos ainda novos, com 2 nas aprendizagens e com uma menina ainda pequenina. Então não sabíamos, a nossa vida estava em suspenso. A gente não sabia, sabíamos que queríamos ser aqui tratados, mas não sabíamos como é que as coisas iam funcionar, porque eu sabia que em Portugal, se eu fosse tratada, demorava mais tempo. E aqui as coisas corriam assim mais rápido, por causa das assurranças, não é? Nós pagamos um seguro privado, então, como é tudo privado, as coisas correm mais depressa. É como em Portugal, se pagarem um seguro, as coisas correm mais depressa do que se for pelo público. Aqui também acontece isso. Tive a ser seguida na oncologia, e na oncologia a médica teve várias
consultas comigo, depois tinha quase todas as semanas tinha uma consulta com ela para saber, porque mandava-me fazer um exame, depois mandava-me fazer outro exame, depois mandava fazer outro, até que chegava à conclusão o que tipo mesmo de cancro é que eu tinha e que tipo de operação é que iam fazer. No final, o que é que eles decidiram? Não, e depois ainda se metia quem que ia pagar se eu tivesse que fazer quimio e rádio, e se não pudesse trabalhar, e como estava com o seguro, como é que eu ia pagar essas despesas todas, não é? E as despesas, se eu não fosse trabalhar e o meu marido não fosse trabalhar, nós ganhávamos menos. Como é que íamos pagar todas essas despesas? Então, tudo isso trabalhava também no nosso sistema, porque nós não tínhamos guardado muito dinheiro, porque ainda estávamos cá há pouco tempo. O que é que acontece? E as coisas aqui também são caras, as casas são caras, os seguros são caros e todos os meses cai lá para a gente pagar. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu seguro de saúde, saber se eu tivesse que fazer rádio e químio, se eles abrangiam, porque eu tinha sabido que havia colegas meus que também tinham tido um cancro, tiveram que fazer químio e não foi pago, tiveram que ser pago, eles é que pagaram, e foi na altura, depois o seguro, que me disse que era a nossa complementar, que ia pagar, se tivesse que fazer radioterapia e químio, era a minha complementar que ia pagar esses tratamentos. E se eu não tivesse a complementar, que se calhar tinha acontecido com essas pessoas, não tinham complementar, automaticamente o básico não pagava esses tratamentos. Por isso é que eles tiveram que pagar do bolso deles. Eu, como tinha a complementar, tinha feito desde que tinha chegado, então tinha direito a que o meu seguro complementar me pagasse esses tratamentos. Os exames continuavam, eu comecei também a telefonar para o pai dos meus filhos mais velhos, a explicar o que é que se estava a passar, que se me acontecesse alguma coisa, como é que ia ser em relação às crianças, as coisas passaram, ele próprio deixou, mesmo que me acontecesse alguma coisa, o meu marido ficava a tomar conta das crianças aqui na Suíça. Então, eu nem pensava na morte. É assim, pensava na morte, deixem-me ver. Eu pensava na morte, só que eu não tinha medo. Eu tinha medo de morrer devido aos meus filhos. Mas ao mesmo tempo, eu tinha mais medo daquilo que podia acontecer aos meus filhos. Não de eu morrer, era daquilo que podia acontecer aos meus filhos, do que é que ia ser do meu marido e dos meus filhos. Era só isso. O resto, eu nunca pensei muito em mim. Nunca pensei mesmo muito em mim. Depois, na altura, o meu marido, como eu vos disse, ia ser operado em março, e eles disseram, vamos marcar a operação para dia 27 de março de 2015. Esta data nunca a vou esquecer. Vamos marcar a operação, e qual vai ser a operação? O seu peito é muito pequeno, o seu cancro ocupou todo o seu peito, por isso vamos tirar o seu peito na totalidade. E assim, vocês não estão... Eu só disse na altura, eu só queria que me tirassem o mal, eu própria dizia, eu não me importo que ficar sem peito, eu só quero que vocês me tirem o mal daqui de dentro. Nós queremos que tirem-nos o mal daqui de dentro, mas ao mesmo tempo, como nós ficamos, não é o ficar sem peito, é que nós ficamos uma diferença completamente diferente, sentimos umas pessoas completamente diferentes. Nós começamos a ver a vida de outra maneira, começamos a ver que a vida é muito curta e que nós temos que a vida é para ser vivida. Porque a gente não sabe o que é que pode acontecer amanhã. As pessoas quando me dizem não vou aqui, não vou colar, não vou viajar, porque tenho que juntar, não vale a pena. Porque pode acontecer uma coisa qualquer, dar-vos o badagaio e vocês foram desta para melhor e não gozaram nada da vida. Andaram a trabalhar uma vida inteira para nada. Por isso é que eu, a partir daquela data, comecei muito mais a sair, a passear, a gozar um pouco mais da vida, porque a vida é só uma, então temos que aproveitar o máximo dela.
E acho que todas as pessoas que passaram por um caso destes, ou que passaram por outra doença pior ainda, acho que muda a nossa mente, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ver o mundo, por muito que a gente não queira, muda completamente. Então vou acabar este vídeo explicando quais foram os meus sintomas e no próximo vídeo vou falar como é que foi a minha operação. E no terceiro vídeo vou falar como é que foi a minha reconstrução mamária. Os meus sintomas mesmo, assim, aos 26 anos comecei a ter os quistos e os nódulos. Tinha dois ou três nódulos no lado esquerdo e ainda tenho hoje em dia nódulos no lado direito. Depois continuei a minha vida, como eu já vos disse. Entretanto, quando tive a minha filha aos 36 anos, quando estive a dar de mamar, só dei 2 meses de mamar à minha filha Madalena. O peito do lado direito dava bem o peito, não havia problemas nenhuns, mas do lado esquerdo já notava que não fazia tanto leite. E também o que eu notava é que cada vez que ela sugava o leite doía-me muito o peito. Eu sentia que parecia que os canais do leite estavam cheios, bloqueados. Era o que eu sentia ali e doía-me imenso. Tanto que eu não dava muito leite do lado esquerdo e só dava mais do lado direito. Isso com 36 anos. Depois, aos 43, em outubro de 2014, comecei a notar, e foi em pouco tempo, cerca de um mês, comecei a notar o peito a ficar grande, maior do que o peito do lado direito, e também muito rijo. O meu marido não podia tocar, parecia mesmo uma pedra. E depois tinha muita comichão e era muito quente, como tivesse febre só no peito, era aquilo que eu sentia. E era a magreza. Isto foi os sintomas que eu senti antes de fazer a descoberta do cancro de mama. Outra coisa que eu vos vou mostrar, que fui buscar, eles na altura... como eu já vos expliquei também, os médicos, eu senti os médicos mais frios do que os médicos, para aquilo que falam dos médicos de Portugal. Posso ter tido azar, mas a psicóloga não, a psicóloga era muito boa, a dona Beatriz era uma boa psicóloga, mas o resto, a minha médica não gostei e por isso me fartei de chorar. Nós já estamos em baixo e depois estamos num país estrangeiro. Na altura ainda não falava muito francês. E depois vir esta doença é complicado, é muito, muito complicado. O que eles fizeram é assim, eles aqui, cada vez que eu ia à consulta, davam-me uma folha destas, assim, em que explica tudo. Porque eles aqui, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer tratamento, têm que explicar o que é que nos vão fazer. E então, e às vezes temos que dar o consentimento, não é? Então, eles explicaram tudo através deste dossiê. Eu guardei este dossiê até hoje e vou guardar, vou continuar. Fica uma relíquia, porque nunca se sabe o dia da manhã. Então, está aqui tudo explicado, até mesmo a nível do hospital, como é que se ia tratar, como é que o que é que eu poderia fazer, o que é que não poderia fazer. E está tudo aqui. Viver com cancro. Também tem aqui saber mais. Tem tudo aqui a explicar. Diagnóstico. Tem tudo. Está tudo aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Depois, viver espaço pessoal. Isto é tudo
tudo coisas, cartões que me foram dando. Tenho tudo aqui, por acaso tenho esta folha aqui, tenho aqui tudo guardado. Até, por exemplo, eles tinham, na altura, não sei se ainda é, mas na altura tinham também, deram-me estes papéis, um café em que nos podíamos encontrar e falar, que tinha a ver com a associação da parte do Lago Chuva. Depois a Liga Vadoase contra o Cancro. Tem tudo aqui a explicar que é aquilo que eles nos deram. Isto nem sei o que é. Isto é para depois falar, é dos fisioterapeutas. Isto é para outro episódio. Eu já nem me lembrava, porque eu também tive que ir falar com a assistente social. Então está aqui tudo. Ou seja, este dossiê acompanha-me e vai ficar aqui guardado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, em que eu vos falei como tudo começou, de eu ter cancro ao mesmo tempo que o meu marido. E agora, no próximo vídeo, eu vou-vos explicar como é que correu a operação, e depois no outro vídeo vou explicar como é que correu a reconstrução. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem, subscrever também o canal e, se puderem, compartilhem, porque quanto mais compartilharem, mais chega a certas pessoas que buscam certas informações, que buscam alguém que já tenha tido o mesmo caso, principalmente aqui na Suíça. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!